Nós vamos nos assentar. Que Deus abençoe sua palavra nesta manhã. A nossa aula inaugural da Escola Bíblica Dominical nesse terceiro trimestre de 2021. Querida igreja, bom dia a todos. Saúdo os irmãos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Antes de meditarmos na palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez. Pai querido, bom é estarmos na Tua casa. Bom é compartilharmos da mesa do Senhor. Bom é estarmos em comunhão. Bom é estarmos em Tua presença. Obrigado por esse privilégio, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Queremos meditar nela agora. Que o Senhor, pela Tua graça, bondade e misericórdia, fale aos nossos corações, que sejamos alimentados por Ti, que eu seja tão somente um instrumento em Tuas mãos, Pai. Me dá humildade, me dá graça, e eu oro na Tua inteira dependência, Pai, para que o Teu nome em tudo seja glorificado, a Tua igreja abençoada, tanto os que aqui estão, como também, Pai, aqueles que nos acompanham pela internet. Assim te oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é uma grande honra estar aqui com vocês, nesta aula inaugural da nossa Escola Bíblica Dominical. Se puder apagar só mais essa fileira de luzes aqui, para melhorar a transparência. Nós vamos falar nesta manhã, não só aos professores e à liderança da nossa igreja, mas é uma palavra que cabe a todos nós. Todos nós, de alguma forma, somos mestres. Quem é pai, quem é mãe, é mestre no seu lar. E não só professor numa escola, numa instituição, mas todos nós, de alguma forma, exercemos o magistério, vamos assim dizer. Então, nesta manhã de hoje, eu quero meditar com cada um de vocês sobre esse tema da educação religiosa. Pai e mãe são educadores religiosos também. E eu quero falar sobre a educação religiosa e a piedade, tempo, qualidade e amor. Deixa eu ver se vai funcionar aqui. Pronto. O problema era de Peopleware, eu que estava apertando o botão errado. Muito bem, queridos. Nós vamos caminhar nesta manhã falando sobre a qualidade de uma boa educação religiosa. Nós vamos passar pelo tempo, pela simplicidade, pela síntese, pela existência, pelo amor e pela piedade. Esses são caminhos nobres, virtuosos, que nos levam à excelência. Nós vamos observar que vida cristã e piedade andam de mãos dadas. Elas nunca podem estar divorciadas. E nós aprendemos isso com o apóstolo Paulo. Paulo nunca divorciou a academia da piedade. Ele nunca divorciou a vida cristã da doutrina, daquilo que ele ensinava. A vida sempre esteve intimamente relacionada também com a fé. Eu leio com os irmãos, portanto, esse texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 16, na Nova Versão Internacional. Talvez seja uma versão um pouquinho diferente da que você tem. Mas a palavra de Deus nos diz: se você transmitir estas instruções aos irmãos,
será bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveitoso. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa para a vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine estas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza, até a minha chegada. Dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você, por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nestas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nestes deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a ti mesmo, tanto a você mesmo, quanto aos que o ouvem. Portanto, queridos, esta é a palavra do Senhor, uma palavra muito rica, extremamente pertinente ao tema que estaremos abordando. Eu queria começar falando sobre tempo. Tempo e qualidade são duas coisas que precisam andar juntas. O sábio Salomão já falava em Eclesiastes 3:1 que tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo é algo extremamente precioso. E por que precisamos ter tempo? Quem ensina precisa de muito tempo. Lá em Romanos, Paulo fala, no capítulo 2, versos 6 e 7, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. A pergunta que eu faço é, como nós vamos ter dedicação e como nós vamos nos esmerar naquilo que nós fazemos se nós não tivermos tempo? Então, dedicação exige de nós tempo. Tanto a dedicação quanto também o esmerar-se. Nós só vamos nos esmerar em fazer alguma coisa se de fato e de verdade nós tivermos tempo. Então eu diria uma coisa para os irmãos e irmãs que aqui estão. A primeira coisa para nós fazermos bem algo é nós fazermos de acordo com a nossa vocação, de acordo com os dons que Deus tem nos dado. Ser uma pessoa feliz e realizada é trabalhar de acordo com a sua vocação. Viver feliz de acordo com aquilo para o que Deus nos criou. É você poder dizer, foi para isso que eu nasci, foi para isso que eu vim ao mundo. Não tem coisa melhor do que isso, do que nós fazermos algo que esteja de acordo com a nossa vocação. Veja o que Paulo está falando nesse texto de Romanos. Ser ministério, se Deus te deu o dom de ministério, dedique-se ao ministério. Ou seja, literalmente, Paulo está dizendo na língua grega, se é serviço, sirva. Se é você ser um professor numa instituição, seja o melhor de todos os professores. Se é ensinar, se é ensino, ensine. Se é exortar, exorte. Se é ser pai, seja o melhor pai. Se é ser mãe, seja a melhor mãe.
Se é você ser um médico, seja o melhor médico. Se é você ser um advogado, seja o melhor advogado. Na verdade, o que Paulo está dizendo, seja bom naquilo que Deus te deu para você fazer. Todos nós viemos a este mundo com uma missão, irmãos. Todos nós. Ninguém veio a este mundo sem uma missão. Mas talvez você pergunte, qual é o meu dom? Qual é a minha vocação? Olha o que Paulo fala a Timóteo, aquele jovem. Não te faças negligente com o dom que há em ti. Você tem usado o teu dom para a honra e glória do nome de Deus? Esse dom foi concedido a você mediante profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Quando o presbitério faz isso, nós sabemos muito bem, está fazendo isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É Deus quem faz. Não quer dizer que você que não recebeu as mãos de um presbítero sobre a sua vida, não quer dizer que você não tenha um dom. Deus também te deu um dom. O que nós estamos fazendo com os dons que Deus nos confiou? Paulo está dizendo isso para Timóteo por quê? Primeiro, não quer dizer que Timóteo estivesse falhando no cumprimento do seu dom. O que Paulo está dizendo, então, para Timóteo é o seguinte, que o dom não é um dote mágico que funciona sem a cooperação de quem o recebeu. O dom, ele pode ser negligenciado. Eu posso negligenciar os dons que Deus me deu, descuidando-me dele, desleixando dele. Então, nós precisamos estar atentos, orando ao Senhor. Senhor, qual é o meu dom? Paulo, ainda em outra ocasião, fala a Timóteo, por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Um dia, irmãos, nós temos na Bíblia a parábola dos talentos. Um dia Deus vai cobrar de nós como nós usamos ou deixamos de usar os dons que Deus nos confiou. Os talentos que Deus nos deu, sejam eles quais forem. Um dia Deus vai nos cobrar. Termos dons da parte de Deus é um privilégio, mas também uma grande responsabilidade. Por isso que literalmente Paulo está dizendo para Timóteo, reavives, acenda novamente o dom que Deus te deu. Uma versão inglesa, a versão padrão autorizada, nos diz, acende o fogo do dom do Espírito. Há um teólogo, um clérigo anglicano, este que aí está, John R. Bernard, ele fala, negligenciar os dons que Deus nos deu é pecado. Sem dúvida alguma. O que estamos fazendo com os dons que Deus nos deu? Agora, por que o tempo? Não existe qualidade se não há dedicação naquilo que se faz. Não se prepara uma aula no final de semana. Nós gastamos tempo para isso. Agora tem um detalhe. A gente não gasta tempo com aquilo que a gente não ama. Cuidado, marido. Quando você estiver muito atarefado e não tiver condições de dar atenção para sua esposa. Talvez isso demonstre uma falta de amor. Sabe por quê? Quando a gente ama, a gente sempre tem agenda. A nossa agenda nunca está cheia quando o amor está envolvido. Quando o amor está envolvido, nós sempre temos uma brecha na nossa agenda. Quando o amor está envolvido, nunca é difícil aquilo que a gente faz para o outro. Quando existe amor, as coisas funcionam de forma diferente. Quando a gente ama, a gente não sente as cargas. Nada é pesado para aquele que ama. Por isso que 1 João diz, os meus mandamentos não são pesados para aqueles que me amam. Não importa o que Deus pedir de mim, ainda que seja a minha própria vida, isso não será difícil se eu de fato e de verdade amar o meu Deus.
E nós temos muitos testemunhos hoje na história, de pais, de mães que tiveram que abrir mão de seus próprios filhos por amor a Cristo. Pessoas que tiveram que abrir mão da sua própria vida por amor a Cristo. Por amor, por amor. Nós nunca vamos ter excelência e nunca vamos ter qualidade naquilo que nós fizermos se o nosso coração não estiver envolvido. Eu gosto de chamar de Saint-Exupéry de filósofo, embora literalmente ele não tenha sido, mas um escritor francês escreveu esse livro, O Pequeno Príncipe. Se você não leu, leia. Eu já li esse livro várias vezes. E ele faz essa relação entre amor e tempo, muito interessante. E em um dos seus momentos ele diz, o príncipe diz para a rosa: foi o tempo que dedicaste à tua rosa que a fez tão importante. Nós sempre vamos ter tempo para aquilo que nós amamos. Se você é um marido, você tem que ter tempo para sua esposa. Olha, a partir do momento que você resolve amar, a partir do momento que você resolve amar, a sua agenda já está comprometida. Saiba disso. O amor nos compromete. Né? Um escritor evangélico escreveu esse livrinho, já demos em outras épocas para cada professor da nossa escola dominical esse livro, Ensinando para Transformar Vidas, do Howard Hendricks. Um livro excelente, maravilhoso. O Hendricks, ele diz assim: quem para de crescer hoje, para de ensinar amanhã. Parar de crescer é parar de dedicar-se, parar de esmerar-se naquilo que faz. Porque todo professor, ele é um aprendiz. E para crescer, irmãos, nós precisamos de tempo. O tempo nos faz crescer e precisamos disso para atender a isto que Paulo pede, esmerarmos em fazer bem aquilo que Deus nos confiou. E eu termino esse primeiro ponto com essa tradução da Nova Tradução Viva, uma versão inglesa que diz: se você é um professor, ensine bem. Se você é uma mãe, seja a melhor mãe de todas. Se você é um técnico, seja em qual área for, seja também o melhor de todos. O segundo ponto, rapidamente, é a simplicidade. Simplicidade e profundidade. Ao contrário do que muita gente pensa, ser complexo, prolixo, não é sinônimo de ser simples. A qualidade passa pelo caminho da simplicidade. Veja o que Leonardo da Vinci falou: a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. Que palavra interessante esta. Simplicidade, nós precisamos aprender a ser simples. Quando você ensina a sua criança, o seu filhinho pequeno, você tem que ser simples, você não pode ser complexo, você não pode ser prolixo no ensino que você faz para o seu filho pequeno. Quem sabe, explica de forma simples coisas profundas. Veja Jesus. Jesus, quando queria explicar alguma coisa, ele contava história. Ele contava as parábolas. Jesus, ele falava coisas extremamente profundas de forma extremamente simples. Nós aprendemos isso com o nosso autor, muito conhecido aqui no Brasil, que é Manuel Bandeira. Não vou entrar nos detalhes da interpretação da sua poesia, porque às vezes quando a gente interpreta a poesia, nós acabamos com ela, igual uma piada, né? Você explicar a piada. Mas olha o que Manuel Bandeira fala: não quero amar, não quero ser amado, não quero combater, não quero ser soldado. Quero a delícia de poder sentir as coisas mais simples. Se queremos ser como Jesus, nós precisamos aprender a sermos pessoas simples,
pessoa simples. Jesus era uma pessoa muito simples. Eu tive um grande professor Isaltino Coelho Filho. Alguns aqui o conheceram. E ele me ensinou uma coisa que eu nunca esqueci na minha vida. Ele sempre dizia para a gente o seguinte: ele ensinava a gente a pregar em 13 minutos. Se você não pregasse em 13 minutos, você já estava reprovado na matéria dele. É o próximo assunto que eu vou falar, a síntese. Ele dizia: se aquilo que você quer ensinar para um adulto, você não consegue ensinar para uma criança, então não ensine, porque você ainda não compreendeu. Porque para você ensinar para uma criança, você tem que ter um domínio muito grande do assunto. Então, o que você não consegue, se você não conseguir ensinar para uma criança, não quer dizer que você tenha que ensinar para a criança da mesma forma que você ensina para um adulto. Quer dizer que se você não pode trocar em miúdos, então você precisa estudar mais. O terceiro ponto é a síntese. Justamente isso que nós acabamos de falar. A síntese, irmãos, compensa o tempo. A qualidade passa também pelo caminho da síntese. E eu diria que a síntese é a maior demonstração da nossa inteligência e da nossa sabedoria e da nossa compreensão. O que faz diferença não é quanto tempo eu tenho, mas como eu estou utilizando o tempo que eu tenho. O que seria, em poucas palavras, a síntese? Você vai do todo para a parte, da parte para o todo. E após o quadro geral, você analisa as partes à luz do todo e depois reúne tudo. E isso leva à compreensão. Se as partes que você vai ensinar, você não domina o seu todo, então as partes vão ficar prejudicadas, sem dúvida alguma. Agora lembre de uma coisa. Para você fazer uma síntese, é preciso de muito tempo, porque você precisa dominar o assunto para você fazer a síntese. Não se faz uma síntese daquilo que não se compreende bem. A síntese é a maior prova de poder de entendimento que uma pessoa pode demonstrar em relação a um assunto. Nós temos 5 livros na Bíblia, que é o Pentateuco. 5 livros escritos por Moisés, que os judeus chamam de lei, a Torá. Esses 5 livros, Jesus reúne em uma única frase: amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso resume toda a lei. Isso é uma síntese. Agora vejam bem que coisa interessante que é essa questão da síntese. Isso eu aprendi com Rui Barbosa. Ele dizia: quando eu tenho pouco tempo para falar, eu gasto mais tempo me preparando. Se eu tenho 1 hora para falar, não preciso me preocupar muito. Mas se eu tenho apenas 5 minutos ou 10 minutos, eu tenho que gastar muito tempo para falar em pouco tempo. Então, isso tem a ver justamente com o poder de síntese. Ah, pastor, mas o tempo também ajuda. Bem, deixe-me citar aqui um filósofo que eu gosto muito, que é o Sêneca. Sêneca foi contemporâneo de Jesus, contemporâneo do apóstolo Paulo, foi o preceptor do imperador Nero, e Sêneca foi um grande erudito, deixou uma obra grande para nós. E alguns historiadores chegam a afirmar que Sêneca chegou a trocar algumas correspondências com o apóstolo Paulo. Eu leio muito Sêneca, e se você ler Sêneca, você vai ver muitos pontos paralelos com o Sermão do Monte e com os escritos paulinos. Veja o que Sêneca fala do tempo. Sêneca, ele nasceu no ano 4 a.C., em Córdoba, mas foi criado em Roma. Ele diz assim: olha que coisa, irmãos,
Veja bem, não é curto o tempo que nós temos, mas dele muito perdemos. A vida é suficientemente longa e com generosidade nos foi dada para a realização das maiores coisas, se a empregamos bem. Mas, quando ela se esvai no luxo e na indiferença, quando não a empregamos em nada de bom, então, finalmente, constrangidos pela fatalidade, sentimos que ela já passou por nós sem que tivéssemos percebido. O fato é o seguinte: não recebemos uma vida breve, mas a fazemos. Nem somos dela carentes, mas esbanjadores. Nossa vida se estende por muito tempo para aquele que sabe bem dela dispor. Ele escreveu isso nesse seu livrinho sobre a brevidade da vida, De Vita Brevis. Um livro maravilhoso, recomendo a leitura. Um dia Deus vai cobrar de nós o que nós estamos fazendo com o tempo que Deus tem nos dado. Somos mordomos do tempo que Deus tem nos dado. Em quarto lugar, eu queria falar sobre a existência em relação à nossa qualidade do nosso ensino e da nossa vida. Marshall McLuhan, esse famoso escritor, que nós bem o conhecemos, quando ele fala que já vivemos numa aldeia global, foi um dos primeiros a vaticinar sobre isso. Ele fala que o homem é a sua mensagem. A qualidade passa pelo caminho da própria existência. Veja o que Paulo fala a Timóteo. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Irmãos, eu temo e tremo diante da palavra de Deus, porque a palavra de Deus sempre nos coloca contra a parede. A palavra de Deus sempre nos confronta. E essa palavra é uma palavra que me confronta, porque Paulo está dizendo: ensine os cristãos com a vida. Ensine com a sua vida, que a sua vida seja a sua mensagem. Como eu tenho que pedir perdão a Deus, irmãos, porque muitas vezes a minha vida não tem sido a minha mensagem. Todo dia eu tenho que pedir perdão a Deus por causa disso. Paulo está dizendo que a nossa vida, ela precede o nosso ensino. A nossa vida precede aquilo que nós ministramos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós ensinamos. Ou seja, a nossa autoridade para ensinar não está na idade, mas está na virtude. E vou dizer uma coisa para vocês. Nós não ouvimos quem nós não amamos. Nós não respeitamos quem nós não amamos. Eu tive um professor, eu já contei essa história para vocês. Ele era alto. Eu me privo aqui de falar o nome dele. Um dia ele estava na sala, um homem crente de Deus, e o filho dele estava lá também, sentado no sofá. Aí eles estavam conversando, de repente o filho subiu no sofá, ficou em pé no sofá, virou para o seu pai e falou assim: papai, o que o senhor vai fazer para eu te obedecer quando um dia eu estiver assim maior do que o senhor? Aí o pai, muito sábio, virou para o seu filho e disse assim: meu filho, enquanto você me amar, você vai me obedecer. Enquanto você me amar, você vai me obedecer. A autoridade para ensinar está na virtude. Paulo está dizendo aqui para Timóteo que as virtudes, elas dão mais experiência e mais credibilidade do que a própria idade. Eu fico impressionado com o livro de Jó, com seus 3 amigos, completamente faltos de sabedoria. E esses 3 amigos de Jó eram anciãos, eram pessoas já idosas,
muito experimentadas. Mas aí, quando a gente chega lá no final do livro de Jó, no último discurso, a gente encontra o último amigo de Jó, Eliú. E sabe quem era Eliú? Eliú era o mais jovenzinho de todos eles. E apesar dele ser o mais moço, ele era o mais sábio, o mais virtuoso. Era justamente Eliú. Ele tinha virtude, embora ele não tivesse idade. Portanto, a virtude, ela se encontra na vida, no caráter. O critério aqui é se o servo é modelo dos fiéis. E eu falo aqui aos pais, como é bom quando um filho chega para um pai e fala, pai, quando eu crescer eu quero ser igual ao senhor. Ou quando uma filha chega para a mãe e fala, mãe, quando eu crescer eu quero ser igual à senhora. Será que o teu filho tem tanta admiração assim por você, ao ponto dele poder falar, olha, quando eu for grande, quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual à minha mãe. Virtude. Vejam como que esse texto é forte. Padrão aqui é tipo, modelo. Timóteo ele tinha de ser não um mero exemplo, mas um modelo para os crentes. Alguém em quem os seus educandos iriam se amoldar. Portanto, só concluindo esta parte, no fato de sermos padrão, Paulo fala em que nós devemos ser padrão. Primeiro, lembre-se, a nossa vida é o limite do nosso ensino. E Paulo fala para Timóteo, seja padrão na palavra, nos seus discursos, no procedimento, no seu modo de vida, no amor, e ele usa a palavra ágape, na fé, na convicção da verdade, na pureza, pureza de vida, de ato e de pensamento. Não é qualquer coisa, é algo que nos faz parar para pensar. Paulo vai adiante, ele fala, olha, Timóteo, aplica-te na leitura. E a palavra aqui, quando Paulo fala para Timóteo se aplicar na leitura, ele usa um verbo que diz respeito à sabedoria, né? O poder de você expor de forma correta. Aplica-te na exortação, no encorajamento, um discurso persuasivo, ao ensino, à doutrina, né? Toda pregação deveria de ser uma aula, é aquilo que nós chamamos de catequese. E Paulo termina então dizendo, não negligencie o dom que Deus te deu. Não negligencie a sua vocação. E eu quero concluir essa parte. Me perdoem aqueles que são avessos a Paulo Freire. Obviamente nós não compactuamos com as suas ideologias de esquerda, mas como um educador ele acertou em muitas coisas. E Paulo Freire, e eu o cito aqui como um educador, no seu livro Pedagogia da Autonomia, ele nos diz que ensinar exige a corporificação das palavras pelo exemplo. Olha que coisa interessante. Jesus disse isso. Ensinar exige a corporificação das palavras pelo exemplo. E ele ainda vai mais além e diz, quem pensa certo está cansado de saber que as palavras a que falta corporeidade, do exemplo, pouco ou quase nada valem. Pensar certo é fazer certo. O que ele está falando? Da encarnação da palavra. Então, para não ficar só com Paulo Freire, eu cito aqui uma irmã em Cristo. A nossa editora, a Cultura Cristã, da nossa igreja, publicou esse livro, muito bom. É um livro bom para ser lido, não só para professores, chama-se Diretrizes para o Ensino na Igreja Local, doutora Karen Tai. Olha o que ela disse. Às vezes, irmãos, nós nos apegamos muito aos métodos.
nos apegamos muito às fórmulas, nos apegamos muito ao marketing, nos apegamos muito ao rótulo. A gente quer dar um envelopamento, a gente quer colocar as coisas dentro de um envelope muito bonito, muito vistoso. Veja o que a doutora Karen nos fala. O processo e os métodos não educam nem ensinam. Pessoas é que fazem isso. Não importa se o método é bom, mas se a pessoa que está usando aquele método não presta, o resultado não vai ser bom. Ela então diz, são as pessoas que dão vida a qualquer processo e método que escolhermos. A verdade do que é ensinado precisa ser encarnada. Leiam depois esse livro, o livro é maravilhoso, você vai riscar o livro todo. Né? Riscar que eu digo sublinhar, muito bom. Deixe-me concluir logo esse ponto. Então, o veículo principal do ensino, nos diz o Howard Hendricks, é a pessoa humana. Se alguém deseja melhorar a sua prática pedagógica, deve esforçar-se para melhorar a sua própria pessoa. A Bíblia precisa ser vivida. Eu cito aqui Lucas 6,40, quando Lucas fala, todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Jesus era assim, ele ensinava com a vida. Ele dizia, venham e sigam-me, faço o que eu faço, olhem para mim. Isso é o que Jesus dizia. Já estou concluindo, em penúltimo lugar, aqui eu vou andar bem rapidinho. Educar é uma prática de amor. Deve-se ter amor pelo ensino, portanto, ensinar é uma paixão. Conforme já falei, tudo que a gente faz com amor, com o coração, fica gravado na alma e ninguém esquece. Os professores dos quais eu mais lembro são os professores que mais me amaram e a quem mais eu admirei. Por isso que a nossa poetisa Adélia Prado fala, o que a memória ama, não esquece. E essa é uma grande verdade. Quando existe amor no processo, aquilo fica gravado na nossa mente. É isso que Paulo está falando para Timóteo. O objetivo da pregação, do ensino, é o amor. Nas cartas de Filipos, ele traduz esse verso 5 de 1 Timóteo 1 da seguinte forma. Afinal, o alvo supremo do ministério cristão é produzir o amor que brota de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé genuína. O nosso ensino precisa produzir amor. Veja aqui como é que funciona a coisa. Eu estou esquecendo de passar os slides. Mensagem, mente, coração e o povo. A mensagem tem que ser pregada com amor. Como diz Rick Warren, você nunca é persuasivo quando você é áspero. Mas nós somos convincentes quando nós envolvemos amor naquilo que nós ensinamos. Moisés é um exemplo disso. Quando Moisés ainda estava como príncipe no Egito, ele era rude, áspero. Ninguém o ouvia, o povo não dava atenção para ele. Ele teve que passar 40 anos aprendendo a ser amoroso, para depois voltar um outro Moisés e o povo poder ouvi-lo. Alguém disse, essa é uma grande verdade, uma mente fala outra mente, mas só um coração fala outro coração. E é o que Jesus fazia, irmãos. É justamente o que Jesus fazia. Por isso, o ato de educar só se dá com afeto, só se completa com amor. O Gabriel Chalit escreveu esse livro, que também recomendo a leitura, Educação. A solução está no afeto. A gente educa melhor quando a gente educa com amor.
Vou pular esse aqui. Há um livro, e aqui mais um livro que eu recomendo a leitura. Eu li esse livro numa sentada, o livro é maravilhoso, chama O Estilo de Jesus, Lições Práticas da Sua Vida e Ministério. Pastor Gayle Ervin. Esse livro dele, ele foi vendido, venderam-se mais de 500 mil cópias e foi traduzido para mais de 35 idiomas. Quem me recomendou esse livro, quando eu ouvi falar dele pela primeira vez, foi o Dr. Russell Shedd. E sempre o releio, várias partes. Olha o que ele diz. Nenhuma instituição de ensino que eu conheça, incluindo institutos de estudos bíblicos, escolhe o seu corpo docente fundamentados em sua capacidade de amar. Que coisa, hein, irmãos? Quem é o diretor de uma escola que escolhe o seu professor a partir da sua capacidade de amar? Algo que nos faz parar para pensar. O irmão Walt foi quem evangelizou o Howard Hendricks, esse livrinho que citei para vocês. E o Hendricks, falando do seu professor, ele diz assim: eu não seria capaz de citar muita coisa do que ele nos disse, mas dele próprio posso dizer muita coisa, porque aquele homem me amou por amor a Cristo. Irmãos, o amor é poderoso, muito poderoso. Quando eu li os livros do Nick, escrito pelo pastor David Wilkerson e outros autores, esse livro eu li na minha infância, mas na minha mocidade, mas nunca me esqueci. Pastor David Wilkerson chegou para Nick um dia, ele sempre evangelizou o Nick, lá naqueles becos de drogas, aquele submundo, e o Nick já estava perdendo a paciência com o pastor David Wilkerson. E um dia ele estava sem paciência nenhuma, e o pastor David Wilkerson sempre falava para ele uma coisa: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Aí um dia o Nick perdeu a paciência, virou para o pastor e falou assim: pastor, próxima vez que o senhor me falar que Jesus me ama, eu vou te picar em 1000 pedacinhos. Pastor David Wilkerson virou para ele e falou assim: pode me picar, mas saiba de uma coisa, cada um desses 1000 pedacinhos vão continuar falando para você: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Aquilo mexeu com o Nick, ele se converteu. Amor, amor. E quero terminar falando da piedade, o nosso último tópico. O ensino, a qualidade passa pelo caminho da piedade. Ortodoxia e piedade, doutrina e vida. Né? Paulo, ele usa 11 vezes essa palavra piedade nas suas cartas pastorais. E ele está falando para Timóteo, ele está falando sobre o ensino. E ele diz: exercita-te. E a palavra aqui, exercitar, vem da palavra grega gimnazo, que vem de ginásio, né? Era referência a uma escola de atletas. Tinha que ter treinamento, tinha que ter tempo. Ele então fala sobre essa disciplina a Timóteo no capítulo 4, versículo 8. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque quem tem a promessa da vida, que agora é e dá, porque tem a promessa da vida, que agora é e dá, que há de ser. Então, queridos, eu acho que esse daqui é o nosso maior desafio como pais, mães, como professores. Sermos pessoas piedosas. Pastor Richard Baxter, no seu livro O Pastor Reformado, Baxter nos diz: os deveres mais custosos são geralmente os mais
compensadores. O nível de piedade em nossa vida pessoal influencia mais as pessoas do que toda a nossa atividade ministerial. Nossa vida é a nossa retórica tornada visível. E ele, de forma irônica, diz assim: há homens que se tornam pregadores antes de se tornarem cristãos. Por isso, um outro pietista que eu cito, ele dizia: aplica-te a palavra, aplica a ti mesmo. Ou como diria Sêneca, né? Deve haver uma perfeita concordância entre a doutrina e a ação. E ele então diz que as palavras estejam de acordo com a vida. E só citando novamente o Baxter, ele nos diz: cuidem que não pereçam morrendo de fome enquanto preparam o alimento para o povo. Nós precisamos também nos alimentar com a palavra que nós pregamos. O John Stott, ele fala: adoração sem teologia é fadada a degenerar, transformando-se em idolatria. Daí o papel indispensável da Escritura, tanto no culto público como na devoção privada, é a palavra de Deus que nos conclama a adoração a Deus. Vida e piedade. E esse é o que eu mais gosto. Esse irmão teólogo do século IV, Evagrio Pontico, ele dizia: se és teólogo, então verdadeiramente oras. E se oras, verdadeiramente então é teólogo. Vida e piedade. Ficam aí os nossos 6 desafios nesta manhã de domingo. A nossa qualidade de vida, de ensino, passa pelo tempo, pela simplicidade, pela síntese, pela existência, pelo amor e pela piedade. Grande desafio. Que Deus nos ajude e nos abençoe a sermos mestres como Jesus fez. Atentarmos para isso é sermos parecidos com o nosso mestre, o nosso Senhor Jesus. Deus nos abençoe, queridos. Amém.